Irmãos, domingo passado nós começamos a falar sobre as responsabilidades dos redimidos. E eu expliquei sobre redenção, entendendo o que é redenção. E só para recapitular, se você não estava domingo passado, a redenção no Novo Testamento, do Velho Testamento tem várias palavras que falam sobre redenção. No Novo Testamento também, talvez umas 5 palavras, no original grego. Mas a que é mais falado, mais escrita, é o apolutroses, ou trozes, uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. É uma libertação ou uma liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Então a palavra redenção, em sua definição mais simples, é comprar de volta. Repete comigo, fala assim: comprar de volta. Ou comprar por um preço fora do mercado. Isso era comum na época de Roma, comprar o escravo fora do mercado. Então isso fala sobre redenção, um resgate, uma remissão. Então a redenção refere-se ao ato de trazer de volta da escravidão, do cativeiro ou morte, pelo preço de julgamento. Então é algo que está sendo resgatado, comprado de volta do cativeiro ou da escravidão, ou também adquirir uma propriedade perdida. Então isso é resgate, isso é redenção. Nós vimos que tem vários textos na palavra de Deus que mostram a redenção, principalmente no Velho Testamento, que é rico em detalhes, e que todos eles prefiguram a redenção de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, por mim e por você. E domingo passado nós falamos de uma das responsabilidades dos redimidos. Qual era a responsabilidade que nós falamos domingo passado? Há uma responsabilidade minha e sua, de sermos santos. Não dá para dizer que uma pessoa ela é crente no Senhor Jesus Cristo, convertida, se ela não busca a santidade, se ela vive em pecado, numa condição de pecado. Não tem como a pessoa ser salva sem andar em santidade. Então é uma das responsabilidades que, como cristão, como redimidos através do sangue de Jesus, nós devemos buscar, é a santidade da nossa vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Deus disse que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano, diz: não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. E está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então nós vimos que uma das responsabilidades dos redimidos é buscar a todo custo a nossa santidade. Então o cristão que não busca a santidade está precisando se converter, em nome de Jesus, com muito amor. Você precisa entender isso. E hoje, nós vamos falar de pelo menos 4 responsabilidades. De ser fiel nos dias das ofertas, que eu vou falar hoje. Em ser obediente, obediência total, é uma das responsabilidades também daquele que foi redimido pelo sangue de Jesus. E o quarto, é lógico que tem mais, mas pelo menos essas 4 que Deus compartilhou no meu coração, que eu quero repartir com vocês, que seria ser servo. E a palavra servo, no grego, no original, onde mais aparece a palavra servo, é a palavra grega doulos, que significa escravo. Como Paulo mesmo se identificava escrevendo a sua carta: Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo, servo, doulos do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu quero falar sobre a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, como responsabilidade daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu sei que não é fácil falar sobre isso, dificilmente eu vou escutar um glória a Deus, aleluia, fala a Deus, é difícil, Não é uma mensagem empolgante. Eu sei que não é fácil você se animar com essa palavra, mas eu quero dizer para você que é extremamente importante para a sua vida financeira. É algo muito interessante você entender, porque o que eu entendo, tem muita gente que é dizimista fiel, mas você pergunta para ele: por que você é fiel? Porque está escrito, eu aprendi desde criança e assim eu sou. E às vezes faz certo ser dizimista, mas não faz da maneira certa, não vem com o coração ideal para dizimar ou para ofertar. Outros dizem: eu não concordo, eu não vejo que é assim. Algumas denominações cristãs falam que o dízimo não é bíblico, ele é só da época da lei de Moisés. Eu vou mostrar para você que era antes da lei de Moisés, não era só na lei. Então existem vários assuntos e várias preocupações quando fala em dízimo, quando fala em dinheiro na igreja. E a gente é logo
logo tem alguma resistência para isso acontecer. E eu quero te mostrar que a redenção, ela fala muito forte sobre sermos dizimistas fiéis ao Senhor. Requer de nós a fidelidade. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9, na verdade eu vou ler até o 11. Se você quiser abrir comigo, senão você pode acompanhar ali no telão. Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 11. Amém, irmãos? Abriram? Pode um ser humano roubar algo de Deus? É uma pergunta. Pode algum ser humano roubar algo de Deus? Hã? Tem gente falando que não. Tem gente falando que não. Como é que um ser humano pode roubar algo de Deus que eu nem vejo? É um ser espiritual. Hã? É interessante porque está fazendo uma pergunta. Pode alguém roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando. Deus está falando, no entanto, vocês estão me roubando. Estão me roubando. Estão me roubando. E ainda ousam perguntar. Ousam me questionar. Então tá bom. Então o Senhor me convenceu. Nós estamos te roubando. Então do que eu estou te roubando? O que eu estou pegando? Aí Deus vai responder para eles. Nos dízimos. E... Irmão, se não é bom participar, participa por causa de mim, entendeu? Porque vai ser bom. Falo, nossa, vocês estão recebendo a palavra, vou aprender. Então, repete, nos dízimos e... Isso, glória a Deus. Mesmo que você não é dizimista ofertante, participa, que é bênção, entendeu? Não precisa ficar preocupado. Versículo 9. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, na igreja, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se eu não abrir as comportas dos céus e não derramar sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Versículo 11. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto. Promete o Senhor dos Exércitos. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer o conhecimento, porque a tua palavra mostra já há muito tempo que o teu povo era destruído por falta de conhecimento. Então Deus nos traz o conhecimento, nos ilumina a revelação da tua palavra. Quebra os preconceitos e paradigmas. Tira toda a resistência maligna, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem pensamentos bons, pensamentos de prosperidade para o teu povo. É agradável ao Senhor prosperar os teus filhos. O Senhor quer dar vida e vida em abundância para nós. Mas nós precisamos aprender os princípios da tua palavra. Porque o Senhor trabalha através de princípio e não por dó. Então nos dê a tua graça, nos dê o teu entendimento. Nós precisamos muito, Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração de cada um. Eu não quero ser o dono da verdade, mas eu quero que o Senhor apenas me use, que o teu nome seja glorificado e o teu povo saia daqui abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Você pode falar amém? Irmãos, é impossível a gente discutir a fundo as questões da nossa vida financeira ou da nossa contribuição na casa de Deus sem entendermos o que é redenção. Foi por isso que eu já expliquei sobre redenção domingo passado. E no ponto de vista do que Deus está falando em Malaquias, nós vamos entender sobre redenção. No título da minha Bíblia, no versículo 6, em negrito está escrito assim: pode roubar o que é de Deus? Parem de roubar o que é de Deus. No ponto de vista jurídico, você tomar posse daquilo que não é seu, isso significa roubo. Então você precisa entender do que está tratando isso aqui. Quando Deus disse que é roubo não dizimar, nós precisamos entender o porquê é roubo. É questão de propriedade. É questão de inteligência lógica. Então, no ponto de vista jurídico, esse assunto que Deus está abordando com o seu povo é uma questão de propriedade. Legalmente, Ele está falando sobre posse. Se a gente tomar posse ou pegar coisa que não é nossa, isso significa roubo.
Por isso que usa esse termo. Porque muita gente fala, mas quem não dizima está roubando a Deus. Mas você sabe por que você está roubando a Deus? Você precisa entender isso. Porque eu e você, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro diz sobre isso, e fica claro para nós. Vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, repete comigo, propriedade exclusiva de Deus. Então, se você entregou sua vida para Jesus, dizendo que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, você não pertence a você, a sua vida pertence a Deus. É questão de dono, é questão de propriedade, de direito legal. Então por isso que Deus diz, quando você não está dizimando e ofertando, que você é minha propriedade, você está roubando a parte que é de Deus. Repetidas vezes nós encontramos na Bíblia Jesus Cristo dando uma ênfase que Ele mesmo nos comprou de volta para Cristo. Ele nos redimiu. Efésios capítulo 1, põe para mim fazendo um favor, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Presta atenção nesses versículos. Diz assim, nele, pode acompanhar lá, mas eu vou ler na minha versão que dá ênfase que eu quero sobre propriedade. Fica mais fácil essa minha versão aqui da Bíblia. Assim, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quem aqui ouviu o evangelho de Cristo e decidiu entregar a vida para Jesus, e hoje você sabe que Deus é o teu Senhor, único Senhor e Salvador da sua vida? Então, para aquele que não entregou, entrega a sua vida para Jesus, porque é o único caminho de você ser salvo. Mas você que já entregou, ele está dizendo o seguinte, olha, você que tem ouvido a palavra da verdade, né, o evangelho da vossa salvação, e nele você creu, e nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O selo de que você é de Deus, você recebe o Espírito Santo. Deus envia o Espírito Santo sobre você, para mostrar que você é propriedade dele. E aí o versículo 14 diz, que é a garantia da nossa herança. Irmão, você tem uma garantia, porque existe uma herança para mim e para você. Nós vamos herdar a vida eterna com Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia. Para a redenção, olha a palavra redenção aqui. Para a redenção da propriedade de Deus. Repete comigo, redenção para a propriedade de Deus. Então essas três palavras, elas estão aqui no mesmo versículo. Herança e redenção, que fala de propriedade. Então foi exatamente isso que Cristo fez. Jesus nos comprou. Com a sua própria vida, Ele pagou o preço para que eu não mais fosse escravo de Satanás. Aí você, como um bom religioso, pode falar assim, eu nunca fui escravo de Satanás. Eu quero dizer para você que não tem meio termo. Ou o teu dono é o Senhor Jesus Cristo, e você faz a vontade do Espírito Santo em você, ou o teu dono é, infelizmente, o diabo, e você faz a vontade da sua carne. Então, quando Deus criou o homem e pôs lá no jardim Adão e Eva, eles não tinham pecado, eles pertenciam a Deus, eles tinham comunhão com Deus, eles estavam na presença de Deus, e o diabo não podia tocar. O diabo não podia tocar neles. O diabo só tinha direito legal sobre a vida deles se eles pecassem. E foi isso que Satanás fez. Tentou Eva até ela poder comer da árvore e desobedecer a Deus. E naquele momento, a maldição entrou, a condenação de Deus, o juízo de Deus entrou sobre o homem. Porque Deus disse, quando você comer, vocês morrerão. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles morreram espiritualmente, eles foram afastados da presença de Deus, e entrou o pecado no mundo. Então eu e você que somos descendentes de Adão, nós já nascemos com essa herança pecaminosa. Então só por isso, nós já tínhamos um dono pelo pecado. Mas não é só pelo pecado de Adão, pelos seus próprios pecados. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, Jesus disse para aqueles fariseus. Então não é só o pecado de Adão que você é culpado, mas pelos seus próprios pecados. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado, qual é? Então quando você peca, o que você merece? A morte eterna. Romanos 3, 23 diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Estamos destituídos, nós estamos separados da glória de Deus, pelo pecado.
Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Irmãos, isso é tão sério e é tão verdade na Bíblia, que naquele momento o diabo se tornou o senhor da humanidade. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo é um sistema corrompido, porque o diabo está tomando conta da terra. Mas como assim, pastor? Deus não está no controle, Deus tem o controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Mas infelizmente, no Salmo 116, eu não lembro, eu falei semana passada, 116, 15, eu não lembro agora o endereço corretamente. Mas ele diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. A terra era para o homem governar, mas Adão perdeu esse governo e o diabo assenhorou-se dele. Isso é tão verdade que na tentação de Jesus, quando o diabo foi tentar Jesus, falou: olha, está vendo tudo isso aí, eu te dou. E aquilo não era mentira, porque está no poder de Satanás, dentro do controle de Deus, mas ele tem o controle desse mundo terrível, desse sistema terrível. Então você precisa entender que quando Jesus, ele decidiu morrer por mim e por você, ele estava pagando um preço, para que eu e você não pudesse mais ser escravo de Satanás, que eu e você não pudesse mais estar subjugado por Satanás, movido como um marionete na mão do diabo, ele fazendo que as tuas vontades sejam pecaminosas, tentando você em pecado, e você permanecendo em pecado. Então quando Jesus nos comprou, ele nos livrou da escravidão do diabo, mas nos fez escravos de Deus. Nós somos trocados de dono. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Então se você não é propriedade mais de Satanás, aleluia, glória a Deus por isso, porque Jesus te comprou, você se tornou propriedade exclusiva de Deus, porque ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz, aleluia. Eu não estou mais condenado para o inferno. Hoje eu tenho a salvação em Cristo Jesus, pelo ato da morte de cruz, pela redenção. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19, nos mostra qual foi o preço pago. O nosso Deus é tão justo que ele poderia simplesmente nos perdoar, mas ele não só perdoou os nossos pecados, ele pagou os nossos pecados. Porque ele poderia perdoar e simplesmente não pagar. Ele seria um amoroso, mas seria injusto. Mas o nosso Deus, ele é amoroso, mas ele é justo. Ele perdoou os nossos pecados, mas ele pagou o teu pecado naquela cruz. Pode colocar para mim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Você não foi redimido por dinheiro, por ouro ou prata, por coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo, aleluia, como o de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, aleluia. É por isso que muita gente não valoriza. É que vocês acham que o inferno não existe, irmão. O inferno é tenebroso, e ele existe. É porque Deus é justo, porque é por isso que existe inferno. Porque se não existisse inferno, eu ia falar para você que Deus seria o maior charlatão da face da terra, o ser mais injusto. Porque se todo mundo que faz todo tipo de atrocidade vai para o mesmo lugar, então Deus seria injusto. E a morte dele mostra que ele não é injusto. Ele morreu porque não tinha como a humanidade ser salva, a não ser alguém que fosse propício a nós, pecador, que fosse colocado no meu e no seu lugar, derramando o sangue dele para nos perdoar. O preço foi pago naquela cruz, e eu dou glória a Deus por isso. Então quando nós entendemos a redenção, você entende que nada que você tem, ou a tua própria vida, não pertence a você, mas pertencem ao Senhor. Você é propriedade de Deus. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Então, consequentemente, tudo que nos pertence também é. Participe, irmão. É difícil falar isso, né? Eu não vou pedir para você dar dinheiro no final do culto, não. Fica tranquilo. A não ser você trouxe teu dízimo, tua oferta, a gente vai fazer no final. Não vou apelar, não. Fica tranquilo. Mas eu e você precisa entender que nós somos propriedade de Deus. Nós temos um dono, e esse dono é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, consequentemente, tudo que nós temos, que pertence a nós, é de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 47, para você entender essa redenção. Gênesis capítulo 47. Versículo 18, 19 e 23. Diz assim: quando terminou aquele ano,
No novo ano voltaram a ele e argumentaram. O povo estava passando um momento muito difícil de fome e de seca nesse tempo. E o povo, eles venderam alguns bens que eles tinham para poder comer. Mas aí acabou a comida, eles não tinham mais. Eles tinham terra, tinham bens, mas não tinha comida. Então eles tinham que comprar do faraó, que José estava administrando as coisas de faraó. Então quando terminou aquele ano, no novo ano, voltaram a ele e argumentaram. Não podemos ocultá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro e todos os animais do nosso rebanho já pertencem ao meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão os nossos próprios corpos enfraquecidos e as nossas terras áridas. Não permitas que morramos, e que as nossas terras sejam destruídas diante dos teus olhos. Compra-nos, pois, a nós e compra também as nossas terras, em troca de trigo. E nós, com as nossas terras, seremos, repete comigo, e nós, mais alto, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Eles estão propondo, falaram, olha, me dá trigo para comer, que nós estamos morrendo de fome, que nós vamos entregar a nossa vida e a nossa terra, tudo que nós temos, e vamos ser escravos de faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Versículo 23. Então José comunicou ao povo, agora portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com vossos terrenos. Eis aqui as sementes para que cultiveis as terras. Então naquele momento, José, que administrava a casa de faraó, ele comprou todo o povo e comprou as terras do povo, toda a propriedade deles. E eles passaram agora a pertencer a quem? A faraó. Então esse povo deixou de pertencer a si mesmo e passou a pertencer a faraó. Irmãos, o que Cristo fez conosco, por meio do seu sacrifício naquela cruz, falando sobre a redenção, é algo semelhante a essa história. É isso que significa a redenção. José comprou aquele povo para faraó. Originalmente nós éramos propriedade de Deus, mas o pecado assolou a humanidade. E nesse momento o diabo começou a tomar conta. Mas Jesus, Ele pagou o preço, por mim e por você. Nos tirou da escravidão do inferno e nos colocou como escravo dele. Mas o nosso Deus é tão bom que Ele não trata você como escravo, porque Gálatas diz que Ele trata a gente como filhos. Aleluia. Esse é amor de Deus. Então quando nós declaramos que somos servos de Deus, somos redimidos do Senhor, estamos reconhecendo que não pertencemos a nós mesmos. E tudo que temos na verdade pertence ao Senhor Jesus. É por isso que Paulo diz que nós somos mordomos das coisas de Deus. Nós somos despenseiros de Deus. Irmãos, quando você contrata o mordomo é dono da casa? Não, mas o mordomo tem o direito de ir na despensa e servir o povo. Então nós somos mordomos de Deus. Nós não somos dono da nossa própria vida. E Paulo diz, o que requer dos despenseiros, que é o mordomo, é que quando Jesus voltar, eles sejam encontrados fiéis. Se quando Jesus voltar não te encontrar fiel, irmão, como você garante que você é salvo? Não, pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Porque um dia eu fiz uma oração entregando a vida para Jesus. Irmãos, a salvação é um processo. Ela começa quando você entrega a sua vida para Jesus, arrepende dos seus pecados e começa uma caminhada. Por isso que várias vezes o Paulo diz, olha, desenvolvei a vossa salvação. É por isso que Apocalipse diz, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então não sente em cima da tua religiosidade achando que você é salvo porque você frequenta a igreja. Você precisa ser encontrado fiel nos dízimos e nas ofertas também. É uma das responsabilidades dos redimidos do Senhor, porque nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então quando José comprou aqueles egípcios para Faraó, tudo que era deles passou a pertencer a Faraó. Então logo toda a renda deles, tudo que eles ganhavam, tinha um dono, era para Faraó. Mas olha o que Faraó fez, versículo 24 de Gênesis 47. No entanto, José disse para eles, das colheitas realizadas, deveis dar 1/5 ao Faraó. Olha, vocês me pertencem, eu sou o dono de vocês. Mas é o seguinte, eu não vou pegar tudo de vocês, eu quero 1/5. Você que é bom de matemática, 1/5 é quantos por cento? Quanto? 20%. Então é 20%.
Calma, irmão, não vou pedir 20%, não vai mudar o dia de 10% para 20%. Fica tranquilo, eu li alguns pensamentos e a gente vai preocupado. O pastor vai falar que é 20% agora que nós vamos ter que dar. Fica tranquilo, relaxa, irmão, sorri. Dízimo continua sendo 10%. É que aqui nesse episódio, Faraó disse o seguinte: olha, para vocês não esquecer que eu mando em vocês, eu comprei vocês. Vocês só, quando você escolher, quando vocês receber o dinheiro de vocês, ou na verdade a plantação, né, a colheita, vocês vão me dar 1/5. A outra parte fica para vocês. As outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e da vossa família, para que se alimentem vossos filhos. Então, Faraó não tomou tudo deles. Faraó só queria mostrar para eles, permitiu que eles usassem a terra para eles, para sua família, para o bem deles, mas que eles lembrassem, toda a colheita e tudo que chegava na mão deles em dinheiro, eles tinham que dar para Faraó 20%. E aí o povo se rebelou. O povo ficou louco e queria matar Faraó e matar José. Foi isso que eles fizeram? Vamos ver o que eles fizeram, versículo 25. Qual foi a decisão do povo? E o povo, em uníssono, lhe replicou: tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste nesta hora, seremos para sempre escravo de Faraó. Eles entenderam que ser escravo de Faraó era um privilégio. Eles falaram: é a melhor coisa que pode acontecer, a gente dá 20% para Faraó, porque se nós não tivéssemos sido comprados por ele, nós estávamos mortos. Essa é a condição que você tem que ter, meu irmão. Sem Jesus você está morto dos seus delitos e pecados. E quando fala de dízimo 10%, você fala assim: não concordo, é injusto. É injusto porque você não sabe qual o preço que foi pago naquela cruz por você. É por isso que você acha que é injusto. Mas eu quero que você entenda o plano de redenção, para que você dizime da maneira correta, para que mude o teu conceito, para que você aprenda a ofertar da maneira correta. Quando Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria, quem sabe que foi o caminho teu era de morte, era inferno, mas Jesus te salvou e te deu a vida eterna, você sempre vai ser grato a Ele. Quando você trazer, você vai trazer com alegria. Então eu não quero que você entenda que Deus está te coagindo, ou que Deus está te pressionando, ou você vai dar por barganha. Não, vamos aprender corretamente como dizimar e como ofertar. Para mim, irmãos, o dízimo é um memorial. Eu sempre vou lembrar que Ele pagou o preço por mim, por isso eu vou ser fiel a Ele. Eu recebi há muito tempo atrás um WhatsApp, um pastor falando sobre dízimo. Como eu não tinha coragem de falar para os líderes, eu peguei e encaminhei para o grupo de liderança no WhatsApp. Eu posso reproduzir o que ele falou aqui? Eu posso? O pastor falou: quem quer ouvir? Quer ouvir? Pelo menos uma pessoa. Obrigado. Quer ouvir? Então eu vou falar. Não fique bravo comigo. Foi esse pastor que falou. Depois você pede o teu líder, está lá no grupo de liderança, ele vai mandar para você. Mas esse pastor acabou, como que é normal, a gente adora o Senhor, depois tem um momento de adoração através do dia das ofertas. Então acabou o momento de louvor, o pessoal foi descendo, o ministério de louvor, ele falou: quem é dizimista, traga o seu dízimo ao Senhor. Quem é ofertante, traga a sua oferta ao Senhor. Quem não é nada, não traga nada. E ele falou: você que não é nada, você não deveria nem estar sentado nessa cadeira. Porque se tivesse vergonha na cara, você não concorda com o dízimo, mas usufrui do dízimo do teu irmão, porque essa cadeira foi comprada com o dízimo do seu irmão e com a oferta dele. Se você tivesse vergonha na cara, porque fala que não concorda disso, você não estava aqui sentado no ar-condicionado, porque tem o dízimo do seu irmão, está pagando energia e pagou o ar-condicionado. Para falar a verdade, você tinha que ir do lado de fora. Não, lá de fora também não, porque o estacionamento foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você não devia ter nem do lado de fora. Você tem que estar na sua casa e ouvindo internet. Internet também você não tem que estar ouvindo, porque é pago com o dízimo do seu irmão também, a internet, para manter o site lá. Você tem que ter vergonha na sua cara. Você não quer ser dizimista porque você fala com o pastor, ele rouba a Deus. Mas se você também não dá, você também é ladrão. Então os dois são colegas, o pastor e ele está roubando, são colegas. Então não tem desculpa para você não dar dízimo. Aí você fala que o dízimo é do Velho Testamento. Então pega o Velho Testamento e rasga e joga fora. Não fica bravo comigo, eu só estou falando o que ele falou. Mas de vez em quando a pessoa tem que acordar. Porque você fala: eu não concordo, mas você está usufruindo do dízimo do seu irmão aqui nessa igreja. Está ou não está? Está usufruindo. Porque aqui não tem dinheiro de governo, não tem de prefeito, não tem de vereador, não tem ninguém. Aqui é dízimo e oferta dos irmãos. Tudo isso aqui, todo o patrimônio da igreja, o milagre que Deus está fazendo nessa casa, de 8 anos, temos uma chácara, temos aqui, temos esse terreno, e compramos mais do que nós vamos pagar em nome de Jesus. É porque Deus está abençoando essa casa. Deus está prosperando essa casa. Então não venha com esse negócio que eu não concordo. Tem gente que não vai voltar domingo passado. Pode voltar, irmão, fica tranquilo. O dia do seu irmão está te abençoando. Mas você não vem com essa
cara de pau falar que você não concorda, porque não é de Deus. Quem falou para você que não é de Deus? É porque você não entende o que Jesus fez por você. Então, ao invés de você regozijar, você fala, é injusto. É injusto. Mas por que é injusto? Se ele te comprou, ele pagou o preço, ele morreu por você, por que é injusto ele falar 10% seu? Sem falar oferta, mas a oferta não tem uma porcentagem, né? A Bíblia deixa claro que a oferta é segundo as suas posses, também não é resto, mas é segundo o teu coração. Se você quer colher muito, você tem que plantar muito. Se você quer colher pouco, você planta pouco. Então isso fala sobre oferta. E não adianta falar também que, porque as igrejas todas são, a gente vê na televisão um monte de igreja roubando. Irmão, fica tranquilo. Eu vou te dar uma notícia boa. Essas pessoas que estão roubando de pessoas assalariadas, de velhinhos, que faz aquelas campanhas de milagre, sabe aquelas campanhas de dar tudo, que as pessoas vão dar na igreja? Eu quero dizer para você, não se preocupe com essas igrejas não. Eu não quero nem estar perto dessas pessoas que estão fazendo isso com o dinheiro do povo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, mesmo lá, eu acredito que mesmo nessas igrejas, que as pessoas têm intenções malignas, mas aquela pessoa que dá com o coração para Jesus, elas estão sendo abençoadas. Eu creio de todo o meu coração. O que eles vão fazer com o dinheiro eu não sei, mas aí eu não quero nem estar perto dele quando Jesus trazer o juízo. Mas porque elas aprenderam o princípio. Porque elas estão entregando ao Senhor, não está entregando a pastor, não está entregando a tesoureira da igreja, não. Eu não quero que você só dá o dízimo, porque é bíblico, está escrito aqui, para que haja mantimento nessa casa, para que haja tudo pago, para que haja alguém pregando para você, sustentando os obreiros dessa casa. Mas o dízimo não pode ver só como para você, então eu acho que é justo, porque a gente paga clube, a gente paga tudo para manter, né? Paga até sindicato para manter sindicato, então é justo pagar o dízimo. Não, irmão, não quero que você tenha essa ideia de é justo. Mas você tem que ter uma noção que você tem que ser grato a Deus. Você tem que lembrar que um dia Ele morreu por você, e Ele vai vir te buscar para morar no céu. Ele te livrou do inferno, isso é gratidão. Não pode ser ingrato. Então, ao invés de regozijarmos por pertencermos a Deus e podermos vir aqui na frente e trazer o nosso dízimo, nós reclamamos de devolver um pouco do que é dele. A gente reclama de devolver um pouco do que é dele. É ele que dá vida. Nem para amanhecer, com vida amanhã, você não tem condição de se manter vivo, meu irmão. Então a ideia de dízimo não é Deus tentando tirar 10% seu. Vira para o seu irmão com muito respeito e fala assim: o dízimo não é Deus tentando tirar 10% do seu salário. Mas dízimo é Ele permitindo você ficar com os 90% do que é dele. Muda a tua visão. Porque nós temos essa visão distorcida que o diabo tem colocado na vida de muitos crentes. Não é justo Deus tirar 10%. Eu labutei, eu suei para ganhar o meu salário, ainda vou ter que dar 10%, isso é injusto. Não, a visão é o contrário. Tudo é dele, ele comprou você, ele é o teu dono, você é propriedade exclusiva de Deus. Ele que está permitindo você ficar com 90% do que é dele. Muda a tua visão, porque aí você vai vir entregando o dízimo com alegria. E Deus ama quem dá com alegria, porque eu fui redimido e lavado pelo sangue de Jesus. Irmãos, aqui nessa vida é passageira, 70, 80 anos. E você só quer enriquecer aqui na terra. Você tem que ser ricos para com Deus. Jesus disse isso. Vocês têm que ser ricos para com Deus, e não aqui nessa terra. Pastor, o senhor é hipócrita? Não, irmãos, eu não sou hipócrita. Eu sei que dinheiro é bênção, mas depende de como está na sua vida. Ele é um Senhor da sua vida. O Deus Mamon governa a sua vida. Isso não vai te levar para o céu. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Quanto mais você corre atrás de dinheiro, mais ele corre de você. Mas quanto mais você busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vai ser acrescentada na sua vida. Entenda esse princípio, muda o seu conceito. A bênção e a maldição mencionada em Malaquias que nós lemos, não é uma ameaça de Deus para que obedeçamos na marra, ou que você tenha medo se não dizimar. Eu não quero colocar medo em você, eu quero trazer ensino para que você não seja destruído por Satanás. Então, quando a gente fala em Malaquias, por que vocês estão me roubando? Irmãos, ali esse termo roubar é muito forte para nós. Mas Deus ali não está querendo pôr medo em você, mas é uma constatação. Porque se você é dele, tudo que você tem pertence a Ele, porque todo o teu salário, a vida que Ele te dá para sustentar você, é Ele que te dá, é Ele que é o dono da sua vida. E se você não é fiel,
você está roubando a Deus. Você está pegando ou tomando posse, você está se apropriando de coisa que não é seu. Isso caracteriza roubo. É por isso que a palavra em Malaquias está isso. Deus está falando, vocês estão me roubando. Por que vocês estão me roubando? Porque eu sou o dono de vocês. Vocês me pertencem. Irmãos, o diabo não pode tocar naquilo que é de Deus. Tem um versículo que diz assim: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Quem é de Deus aqui? Tem certeza que você é de Deus? Se você é fiel nos dias, quando eu digo fiel, é fiel, mês após mês. O dinheiro que chega na sua mão. Se você é fiel a Deus, o maligno não pode te tocar. Então quando você, presta atenção, por isso que ele está falando sobre bênção e maldição. Quando você recebe o teu salário e você retém, você não quer dar os 10%, por medo, porque vai faltar, porque você é infiel mesmo. Você está dizendo com essa atitude, quem manda na minha vida sou eu. Deus não é o meu Senhor. Então a partir desse momento, quem é o dono de você mesmo? Você mesmo é dono de você. E a partir desse momento, o diabo pode tocar nas suas finanças. Porque a promessa é o seguinte: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. É por isso que se tem alguém fazendo oração forte, andando em cima de brasa, ajoelhando em sal grosso, repreendendo devorador na sua vida, sai devorador, não existe isso. Deus disse, se você for fiel, se você entregar o teu dízimo, você está dizendo que eu sou dono de tudo teu. Então o devorador está sendo repreendido na sua casa. Ele não pode tocar em você, ele não pode tocar no teu dinheiro, ele não pode tocar. Mas quando você retém, olha só, é questão de posse, propriedade. Existe um direito legal do diabo tocar nas tuas finanças. Por que é um direito legal? Porque você quebrou o princípio. Você pertence a Deus, você não deu. Você disse que aquele ato não dando, Deus não é o teu dono. Você não está sob a ordem de Deus. Então a partir desse momento, já que você não pertence a Deus, o diabo tem autorização para tocar nas suas finanças. É por isso que é muito difícil dar dízimo. Porque o maior interessado que você não dá é o diabo. Porque ele quer tocar em você. Aí tem gente que está falando, pastor, eu não sou dizimista, mas eu tenho prosperado. Deus tem cuidado. Se você verdadeiramente é um filho de Deus, mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar. Na hora que fechar a conta, você vai ver que você andou para trás. Ganhou. Depois, em algumas decisões, você perde tudo. Pode ser enfermidade, pode ser com carro, pode ser com casa, pode ser qualquer coisa. Doenças incontáveis. Quantos estão entendendo? Ao invés de regozijar e se alegrar, falar, Deus, obrigado pela redenção. Porque o Senhor me comprou. Está aqui o meu dízimo. Está aqui a minha oferta. Eu te adoro. Porque o Senhor é o meu Deus, o meu dono. Aí você reclama e murmura, não posso, não concordo. Isso não é de Deus, isso não é verdade. Isso não é bíblico. Irmão, você já reparou que quem discute sobre dízimo é sempre aquele que não dá? Pode perceber. Quem tiver com alguma dúvida, querendo cutucar sobre dízimo, eu quero me mostra aí, pastor. Se no Novo Testamento tem alguma palavra que está falando assim, não der pecado. Pode ver que essa pessoa que está perguntando, ele não é dizimista. Porque o dizimista, ele faz com alegria. Ele entendeu que ele pertence a Deus, que Deus é que supre todas as suas necessidades. Mas você que não dá, muitas vezes, você é um ingrato, além de estar roubando aquilo que é de Deus, porque Ele pagou o preço por você. Então a ideia de dízimo, para você gravar, não é Deus tentando tirar 10% seu, mas é você entender que Ele é grato, tão amoroso, que é Ele dando os 90% para você administrar como mordomo fiel. E desse 90% que fica na sua mão para você administrar, você precisa apenas semear no reino, ofertar a Ele. Porque a Bíblia diz, no que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então quando os redimidos não dão dízimo, você abre um direito para que o devorador entre na sua casa. Por outro lado, você que é dizimista, não, eu vou ser, pastor, porque eu sei que a bênção está aí. Deus vai abrir a janela dos céus, falou que vai ter bênção aqui que eu nem vou conseguir segurar.
É verdade, é uma bênção que Deus vai abrir as janelas dos céus. Ele falou, provai-me nisto, mas eu não posso fazer com esse coração de barganha. Como eu não posso roubar a Deus, como eu não posso me apropriar de coisas que não é meu, ao mesmo tempo eu não posso ser dizimista e me gabar, falar, olha, eu vou fazer porque Deus vai me dar tudo. Não, eu vou fazer porque eu amo a Ele, porque eu sou grato, porque Ele pagou o preço por mim. Ele é o meu dono, Ele vai me suprir. Ele é fiel. Eu sou grato a Ele, eu amo a Ele, eu quero corresponder a Ele. É pecado você orar para você prosperar? É pecado? Não, não é pecado. Mas se você não entender o princípio da redenção e do dízimo, você não vai prosperar. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus diz assim, quem é fiel no pouco? Quem é fiel no pouco? Vira o seu irmão, cutuca ele e fala assim, acorda. E fala para ele, quem é fiel no pouco? No muito, Deus vai te colocar. Agora, fala para ele, agora. Quem é infiel no pouco, também no muito vai ser. Então presta atenção, se você não dizima o pouco, você está achando que é pouco o teu salário. Aí tem gente que fala assim, pastor, se eu tivesse ganhando 500, 1.000.000 a mais, aí vai ser dizimista. Mentiroso. Não vem com essa conversa. Jesus já disse, quem não é fiel naquilo que ganha, nesse pouco, você acha que é pouco, você não vai ser no muito. Não é que essa conversa, se eu ganhasse mais, pastor, como eu queria dar 100.000 para comprar aquele terreno ali, eu comprar aquele terreno. Que mentira, na verdade você queria o que vinha por trás de 100.000, para dar 100 você queria ganhar 1.000.000. Você está interessado no teu ganho e não para dar para o Senhor. Então essa conversa para Deus não cola, para mim pode colar, irmão, né? Porque a gente é ser humano, eu posso até acreditar em você, mas para Deus não cola isso. Ele conhece teu coração, se você não é fiel naquilo que você ganha hoje, como é que você quer orar para prosperar? Como você está entendendo? Então se não dizimarmos o pouco que Deus nos confiou, e ainda roubamos a Ele, porque tomamos posse daquilo que não é nosso, Ele não nos confiará mais, porque nós vamos continuar sendo injustos, numa quantia maior agora. Então esta infidelidade impede a bênção financeira sobre quem retém os dízimos. E por outro lado, quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Então se eu demonstro obediência, eu amo a Deus, eu sou fiel naquilo que tem chegado na minha mão, que Deus tem me dado, Ele tem prazer em te prosperar e te colocar mais. Então a decisão de prosperar vai da tua fidelidade. Como você está entendendo? Então quando você ora para ser próspero, um bom salário, um aumento de salário, você tem que ser fiel naquilo que você tem hoje, para que Deus possa te colocar no muito, para que você continue sendo fiel no muito. Irmãos, eu como pai, eu não vou dar mais para o meu filho se ele fosse perder. Não posso, porque eu quero que ele vá para o céu. Então como pai humano, que a gente é imperfeito, a gente não vai dar tudo que o filho pede, porque ele vai se perder. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você prospere aqui na terra? Sim, também. Mas você tem que aprender a andar em fidelidade, nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos servem para você lembrar. Repete comigo, os dízimos e as ofertas servem para lembrar da redenção. Você tem que ter essa consciência. É por isso que eu acredito que o dízimo, ele serve como memorial, assim como a ceia. Quando eu tomo a ceia, Jesus disse, olha, fazer isto em memória de mim. Memória do quê? Que eu morri por vocês. Eu acredito que o dízimo tem essa mesma conotação. Quando eu trago o dízimo todo mês no meu salário, eu estou falando, eu lembro que Jesus pagou o preço por mim naquela cruz, e eu sou escravo dele, eu pertenço a ele, eu sou propriedade dele, e ele falou que eu tenho que dar 10% da minha oferta, então eu faço isso com alegria, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, e Deus me salvou, aleluia. Foi o que o povo do Egito lá falou 20%, tranquilo, porque se o Senhor não falasse isso para nós estaríamos mortos, se o Senhor não tivesse nos comprado, nós estaríamos mortos. Então essa mesma consciência que o povo teve, você tem que ter. Porque sem Jesus você estava morto nos seus pecados, casamento destruído, tua vida desarrumada, talvez até morto, você estaria, pelos caminhos que você estava andando. Mas Jesus com amor foi lá e te resgatou. Então você grato, você vai ser fiel a Ele.
Por que as pessoas não conseguem ser fiel? Primeiro, porque não tem conhecimento. Então, conhecimento eu estou te dando. Segundo, é porque você é desobediente e avarento mesmo. Aí, você vai arcar com as consequências. Não, pastor, eu só não dou dízimo quando aperta. Mas se apertou, a culpa é de quem? A culpa é de quem? De Deus? Do governo? De alguém você vai ter que arrumar a culpa, não vai? Ou o governo ou a tua esposa gastou muito nesse mês, não é verdade? Irmãos, quando eu tenho essa consciência que esse dinheiro não é meu, é de Deus, até para gastar você ia pensar duas vezes, você não ia entolar em dívida. Se você tiver essa consciência que esse dinheiro é de Deus, você tinha que orar para falar: Deus, eu posso comprar isso, vou vender isso, vou comprar isso. Talvez a mulher a partir de hoje não vai querer comprar 4 vestidos no mesmo mês. Fala, Deus. O cara nem ia querer trocar de carro todo ano. Ou no multimídia no carro. Roda de liga leve. Mas é verdade, irmãos. Se você saber que é de Deus, você tinha que orar antes de gastar, antes de investir. Quantos concordam comigo? Se você tem essa consciência, você toma cuidado para fazer as coisas. Você vai entender: Deus, eu posso fazer isso? Eu posso administrar? Vai ser benção para mim? Você tinha dado muito menos cabeçada. Talvez você não estava endividado hoje, se você tivesse orado antes de fazer as coisas. Como você está entendendo? Eu quero te mostrar como é interessante observarmos que a primeira vez que a Bíblia citou dízimo, ele citou num contexto de ceia. Presta atenção, abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 14, já estou terminando. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Irmãos, Melquisedeque, a gente precisa entender que aqui é uma tipologia de Jesus Cristo, do sacerdócio de Jesus Cristo. Fala, ele é o rei de Salém, rei de Jerusalém, rei da paz. Que ele não tinha genealogia. Então tipificava Jesus Cristo. Você vai ver isso lendo em Hebreus capítulo 9, fica muito claro que essa é uma tipologia de Jesus. Então Jesus, entre aspas, aqui Melquisedeque, entregou e abençoou Abraão, levando o que para ele? Pão e vinho. Pão e vinho. Aqui não era uma cerimônia sem sentido, mas era uma aliança. O maior nível de aliança naquela época: pão e vinho. E aí, vamos ver o versículo 20. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aí então, Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Você que é um conhecedor da Bíblia, Abraão está na lei de Moisés? Ou é antes? Hã? Então, primeira coisa, quem diz que dízimo é só na época da lei, já está errado. Porque já era um princípio que estava no coração de Deus, no coração do homem. Quando Deus fez uma aliança com o homem, através de Melquisedeque, entregando pão e vinho, o homem veio e fez uma aliança, entregando o quê? Dízimo. É interessante, não é? É interessante ver que é algo, um memorial, é algo que a gente precisa entender. Então esse conceito de tem que dar dinheiro para a igreja tem que acabar. Primeiro, Abraão entregou o dízimo para quem? Para Melquisedeque, que representa Jesus. Então quando você traz o teu dízimo, você não está entregando para pastor, você não está entregando para tesoureiro nem para a igreja. Você está entregando para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que os dízimos são santos ao Senhor. É parte dele, é dele. Então quando Melquisedeque abençoou com pão e vinho. Quando Jesus vai separar os elementos da Santa Ceia, quando ele institui a ceia, termina a Páscoa, institui a ceia, quais os elementos que ele dá para eles? Ele pega o cálice e diz: esse é o cálice, esse é o sangue, representa o sangue da nova aliança, que é o meu sangue. E pegou o pão e partiu: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Tem um livro do pastor Luciano que ele explica muito melhor sobre isso, né? Luciano Subirá, honrando ao Senhor com os nossos bens, ou uma questão de honra. Parece que mudou o título agora. Se você quiser comprar
Não estou ganhando nada com isso, mas vai te abençoar tremendamente. Ele vai explicar muito melhor do que eu isso. Ele tem uma visão muito ampla sobre isso. Mas eu queria que você pudesse sair daqui hoje, pelo menos, entendendo que o dízimo não é apenas uma obrigação, mas é uma responsabilidade daqueles que entenderam que Jesus nos redimiu da maldição do pecado, da condenação eterna. E hoje nós somos livres para adorar a Deus. Quantos pode dizer amém por isso? Então o dízimo não era apenas uma ordenança na lei de Moisés. E aí tem gente que pode falar que o Mateus capítulo 23, você não precisa abrir, o Eric vai pôr para mim, Mateus 23, versículo 23, achar que Jesus estava dizendo que o dízimo não era importante, e por isso na nova aliança ou na igreja não precisa dar dízimo. E eu quero ler esse versículo para você. Se você falar para mim que tem um entendimento que Jesus está falando para não dar o dízimo aqui, eu te respeito, mas eu acho que é forçar o texto. Olha o que Jesus disse para os fariseus. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, os religiosos, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque na lei de Moisés não precisava dar dízimo dessas pequenas especiarias, desses temperos, por exemplo. Mas eles queriam se aparecer. Por isso que Jesus chama eles de hipócritas, mantendo uma aparência de santidade ou achando que dando dízimo eles poderiam ser abençoados. E Jesus falou: vocês são hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé, ou a fidelidade, como está ali. Vocês devem praticar estas coisas. Praticar o quê? Praticar o quê, irmãos? Do que ele está falando? Dízimo. Vocês devem praticar essas coisas, mas sem omitir, sem ser injusto. Vocês não podem ser injusto, tem que ser justo, tem que ter misericórdia, tem que ser fiel. Então tem que fazer certo da maneira certa. Então não adianta fazer para mostrar que você está fazendo. Os tesoureiros já pegaram envelope vazio, irmãos. Não foi nenhuma nem duas vezes. Essa pessoa está querendo mostrar que ele vem na frente, pô, envelope. Ou espero que seja criança que está fazendo isso, né? Em nome de Jesus. Porque está querendo manter a aparência. Eu fui lá na frente, pelo menos estão vendo que eu estou entregando. Quem vê é Deus. Eu nem sei se você está sendo fiel. Nem os tesoureiros sabem. Por que ele não sabe? Porque ele não sabe quando você ganha, ninguém fica sabendo, ninguém quer saber. Não tem como ficar sabendo. Agora Deus está sabendo. E o diabo também. Quando você é infiel, ele fala: oba, estou com direito legal de mexer, porque agora não é mais posse de Deus. Ele acabou dizendo que ele não pertence a Deus. Então se ele não é de Deus, eu posso tocar. Mas quando você dá o teu dízimo, a tua oferta, você está falando: eu pertenço ao Senhor, e o maligno não pode tocar nas tuas finanças. Aleluia. Quantos entendem isso? Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, eu sei que é um tema, às vezes, muito complicado, para que o teu povo abra o coração, né? Não tem uma ministração para eles virem aqui receber uma unção. Mas esse aspecto financeiro é tão importante que o Senhor falou muitas vezes na Bíblia. Eu acho que tem mais sobre finanças na Bíblia do que qualquer outro tema. O Senhor tem prazer em prosperar o teu povo. E quando o Senhor disse que nós estamos roubando ao Senhor sem entregar o dízimo, o Senhor não estava querendo nos amedrontar, mas estava querendo ensinar que nós somos propriedade sua. E quando nós não damos, retemos esse dízimo, nós estamos permitindo que o diabo venha devorar nossas finanças. Espírito Santo, traga esta revelação, para que a partir de hoje eles possam dizimar e ofertar com o coração correto, fazendo certo, da maneira certa. Pai, e aqueles que ainda o diabo tem conseguido distorcer ou colocar medo, ou dizendo que não concorda, Espírito Santo, fala com ele. É o propósito de todo o meu coração, o Senhor conhece. Não é simplesmente que a igreja local aqui de Fernandópolis prospere financeiramente. Nós temos grandes desafios e isso seria importante para nós. Grande desafio financeiro, o novo templo, é tantas coisas. Mas, Senhor, o meu principal do Senhor é poder ser bênção na vida do teu povo. Então, para que o Senhor possa abençoar e prosperar e colocar eles no muito, eles precisam andar em fidelidade agora naquilo que eles estão ganhando. Então, que essa palavra encontre um coração preparado para receber. Em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo e pedir que essa palavra possa fazer uma grande diferença a partir de hoje na vida financeira do teu povo, e eles possam prosperar em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.